Bom dia a todos, então, é uma satisfação revê-los. A gente está, então, iniciando a sessão do dia 16 de setembro de 2020. A composição do colegiado continua a mesma, né? Só reforçando que estamos fazendo o julgamento com 6 conselheiros, né? 2 conselheiros tiveram problemas de saúde, o conselheiro Lisandro e a conselheira Bianca, e não poderão participar da nossa reunião. Mas está mantida a paridade, é bom a gente ressaltar. 3 representantes da Fazenda, 3 representantes dos contribuintes. Então, estamos presentes aqui, vou só para identificar, né, conselheira Giovana, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Conselheiro Dornelas, bom dia. Bom dia a todos. Conselheiro Heitor, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia. Bom dia, conselheiro Rogério. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. E bom dia, conselheiro Lucas também. Bom dia a todos. Perfeito, senhores. Então, a gente vai iniciar nossa sessão agora, especificamente com os processos em pauta. A gente vai levar em consideração os pedidos de preferência. Então, nós começaríamos pelo item 34 da pauta, mas o processo foi retirado de pauta, pedido do contribuinte. Nós temos depois o 35, que é de relatoria do conselheiro Dornelas. Eu solicito a Patrícia, que está nos apoiando, que solicite ao patrono, patrono? 35, é o doutor Fábio, né? Que ele pode ingressar na sala para a gente fazer a sustentação oral, tá ok? Ok, presidente, farei a convocação. Item 35 da pauta, doutor Fábio Alexandre. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Dornelas, o... Item 35 da pauta, doutor Fábio Alexandre. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Presidente, o patrono foi convocado. Muito obrigado, Patrícia. Vamos aguardar um pouco. Vamos aguardar, né? Nesse início, ainda alguns patronos não participaram, tem uma certa dificuldade técnica, né? Vamos aguardar um momento. Olá, doutor Fábio, bom dia. Acho que o microfone do senhor está no mudo, nós não estamos ouvindo. Melhorou agora, presidente? Alô? Eu acho que está bem baixo, não sei se alguém pode confirmar ou se é só para mim. Eu não estou ouvindo também. Tá baixo, eu não estou ouvindo não, o patrono. Também não estou ouvindo nada. Apesar de que, a princípio, o microfone tá aberto, assim, não tá? Talvez parece que teve problema quando ele colocou o fone, né? É aquela configuraçãozinha, Fernando. Só
A gente ouve bem baixinho, doutor Fábio. Quer ver? Você pode falar novamente? Os senhores me ouvem? Muito, assim, um sussurro praticamente. Eu não sei se isso está nas configurações. Vai tentar fazer esse microfone. Agora ficou perfeito. É muito provável, tem umas configurações ali que às vezes quando a gente coloca o fone de ouvido depois de ingressar, e ele se perde um pouquinho. Mas agora tá, se o senhor não se importar, pra gente tá perfeito assim. Que bom, para mim tá ótimo também. Tá bom então, doutor Fábio. A gente vai dar início então ao julgamento, né? Item 35, Pilkington Brasil Limitada. Já julgamos vários processos, né? Acho que, inclusive com o próprio doutor Fábio fazendo a sustentação oral. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Dornelas para que ele faça o relatório. Ao final do relatório, a gente passa a palavra para o senhor. Tá ok, doutor Fábio? Tá ok. Peço a todos, inclusive o doutor Fábio, que durante a leitura do relatório deixe os microfones no mudo, por gentileza, tá bom? Conselheiro Dornelas, com a palavra. Bem, bom dia a todos, né? Bom dia ao patrono. Vamos iniciar aqui o processo da Pilkington, processo final 2012-31. Então, isso é aquele clássico processo onde o contribuinte ele ingressa com pedido de pagamento indevido de imposto, de tributo, Andecomp, né? Ele ingressa com pleito de reconhecimento de direito creditório através de Perdecomp, onde ele indica como origem do crédito o pagamento indevido ou maior de tributo, no caso aqui imposto de renda, e ele quer compensar com débito de sua responsabilidade. O despacho decisório indeferiu, dizendo que estava alocado já, ele identificou, mas estava alocado o suposto pagamento devido, e o contribuinte, ao ser intimado, o contribuinte, ele sustenta que se equivocou no preenchimento do Decomp. Ele, em vez de indicar como a origem do crédito saldo negativo, indicou de forma equivocada pagamento indevido. O pleito, ele é analisado pela DRJ competente e ela conclui que, analisa o pleito com pagamento devido, conclui que não há comprovação de pagamento devido, aduz que a manifestação de conformidade não é instrumento hábil para efetuar a retificação de Decomp, e diz também que o procedimento de admissibilidade e retificação não está abrangido pela competência da delegacia de julgamento. O contribuinte resignado, ele ingressa com recurso, onde renova seu pleito perante essa turma jogadora. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, conselheiro Dornelas. Só confirmando com o doutor Fábio. Doutor Fábio, o senhor vai acompanhar e eu vou projetar o vídeo, é isso, né? Isso mesmo. Certo. Então, eu vou projetar agora aqui a sustentação oral encaminhada pelo doutor Fábio. Senhor presidente, senhores conselheiros, bom dia. Uma pena que não possamos estar reunidos presencialmente, como tem sido a nossa rotina já há alguns anos. Mas estamos certos que com as conveniências que a tecnologia nos proporciona, a gente vai poder levar a bom termo a sustentação oral do contribuinte Pilkington Brasil Limitada. Sustentação oral essa que diz respeito, na verdade, a 2 itens da presente pauta, os itens 35 e 36, que se referem a processos intimamente relacionados, um deles influenciando o outro, e tudo justificando que sejam tratados em conjunto nessa sustentação. O tema já é de conhecimento dos senhores, trata-se da possibilidade de compensação de créditos, de saldos credores de imposto de renda de pessoa jurídica com estimativas, o que era permitido
à época dos fatos que são tratados nesses processos. Por um lapso, nos dois casos, o contribuinte apresentou os valores passíveis de compensação como sendo pagamentos indevidos ou a maior, o que não correspondia à verdade. Foi um erro do contribuinte que ele assume e admite, mas deixa claro que se trata, no caso do item 35, de saldo credor de imposto de renda de pessoa jurídica do ano calendário de 2004. Esse saldo credor foi utilizado para absorver a parcela estimativa do mês de fevereiro de 2005 e é o objeto da discussão aqui. Ainda que se alegue que foi cometido o erro, como foi, e o contribuinte não nega, não se pode negar tampouco que existiu o crédito. Esse crédito foi informado na DIPJ do ano calendário de 2004. Esse crédito foi composto por pagamentos, por retenções e também por outras compensações. E esse crédito coincide no seu valor com as compensações que o utilizaram para liquidação de débitos de parcelas de estimativas do ano calendário de 2005. Um ponto a se considerar é que parte das estimativas que formaram o saldo do ano calendário de 2004 e que foram compensadas para 2005 foi questionada em outros processos. Mas isso, senhores conselheiros, não pode vedar o direito ao contribuinte de aproveitar o saldo credor declarado na íntegra. Tanto assim é que o próprio fisco, através do parecer normativo COSIT número 2 de 2018, deixou claro que o saldo credor que é informado deve ser aproveitado na íntegra, independente de as compensações, de as estimativas liquidadas através de compensações estarem sendo discutidas, seja administrativo ou judicialmente. Se porventura forem aceitas essas estimativas, se porventura for aceita a compensação dessas estimativas, o contribuinte pode utilizá-las na composição do saldo credor sem nenhum problema. Se forem, porventura, negadas, forem não homologadas essas compensações, as estimativas serão cobradas do contribuinte de qualquer jeito e acabarão fatalmente por compor o saldo credor da mesma forma. Daí porque não se pode vedar ao contribuinte o direito à compensação do saldo credor do ano calendário de 2004 para liquidação da parcela estimativa do ano calendário de 2005. E se não pode impedir essa compensação, não só dessa, mas das outras parcelas do ano calendário de 2005, tampouco pode atrapalhar a utilização dessas estimativas de 2005 na composição do saldo credor, que foi utilizado para liquidar parcelas estimativas em 2006, que é objeto do item do processo do item 36 da pauta. Com efeito, o processo do item 36 da pauta, ele foi inclusive mandado em diligência para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté, onde foi analisado e onde se retornou apontando apenas 2 pontos pendentes, que eram as compensações objeto dos processos 900, 930 e 900, 402. O processo 900, 930 é o que está sendo tratado agora. O processo 900, 402 teve sua tramitação encerrada no âmbito administrativo e atualmente, tendo sido inscrito em dívida ativa, está sendo discutido em ação anulatória. Se está sendo discutido em ação anulatória, também é o mesmo princípio, ou seja, se o contribuinte for vencedor nessa demanda, ele terá podido usar o processo, os
débitos às compensações, objeto do processo 900.402, na composição do saldo credor de 2005. Se não for, vai ser cobrado, e sendo cobrado, o que foi pago, ou o que será pago, ou o que será devido, também formará o saldo credor de 2005. Notem, senhores conselheiros, como os processos se relacionam e um influencia o outro. O processo 900.930, ele gera um direito, ele gera uma liquidação de estimativa que vai ser utilizada para a compensação com a estimativa de 2006, objeto do processo do item 36 da pauta. Com o que, senhores conselheiros? Fica evidente o direito do contribuinte, fica claro que o contribuinte possui o direito à utilização dos saldos apurados nos anos calendários de 2004 e 2005, respectivamente, para a liquidação de parcelas de estimativa em 2005 e 2006, objeto dos itens 35 e 36 da pauta. E assim, deve ser cancelada a exigência, devem ser revistas as decisões de primeira instância das delegacias de julgamento e deve ser assegurado ao contribuinte o direito a esses créditos tributários. Agradeço a análise e as considerações e aguardamos um desfecho favorável à causa da contribuinte Pilkington Brasil Limitada. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Bom, senhores, retornamos. Agradecemos o Dr. Fábio aí pela sustentação oral, que já engloba os itens 35 e 36. Eu vi que eles têm um pouco de particularidade. Eu peço pelo conselheiro Dornelas proceder à leitura do voto do item 35 e, na sequência, né, a gente faz a análise do 36, que tem algumas modalidades. Conselheiro Dornelas, com a palavra, por gentileza. Certo. Bem, o 35 é esse 930 que o patrono mencionou. A discussão é com a possibilidade de retificação da origem de crédito, né? Então, eu tenho notado que é possível essa retificação. Entendo que o fisco de posse de informações divergentes deve antes intimar o contribuinte antes do decisório, como é feito hoje é feito isso. Se contraditórios os elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal não poderá, entre duas possíveis verdades, simplesmente optar pela verdade, entre aspas, que propiciar a maior arrecadação, sem buscar compreender a realidade dos fatos. Então, isto é, cabe a fiscalização ao menos questionar a existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação. Então, eu estou dando aquele já clássica decisão de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo e terminar os autos à unidade de origem para análise do mérito do pedido, inclusive proferindo despacho complementar e, caso negativo, que faculta o contribuinte a apresentação de nova manifestação de inconformidade. Bem, Fernanda, colegas, né, aqui, em resumo, eu não vou ler tudo, como a gente vem decidindo ultimamente. Antes, a gente fazia a conversão do processo de diligência, mas a gente atento à eventual alegação de supressão de instância, a gente procedendo dessa provimento parcial recurso voluntário. É assim como eu voto. Para superar esse óbice de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Alô?
Certo, obrigado, Dornelas. Vocês ouviram falar? Só para esclarecer. Vocês ouviram falar? Estão me ouvindo? Ficou paralisado aqui. Sim. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim. Ouvindo. Ouvimos. Sim. Sim. Tá Sim. bem lento, né? Sim, perfeito. Paralisou a imagem, mas estou ouvindo sim. Perfeitamente. Sim, estou ouvindo. Obrigado. Vocês me ouviram também, não foi? Tá certo. Porque eu fiquei falando aqui e depois eu ouvi todo mundo calado. Sim. Bom, tá um delay, né? Eu, pelo menos, ouvi o voto na íntegra. Eu vou dar continuidade aqui. Se em algum momento vocês não estiverem me ouvindo... Tá certo. Vamos dar continuidade. O Heitor, né? Primeiro esclarecendo, viu, doutor Fábio, esqueci de comunicar ao senhor. A gente está fazendo a sessão de julgamento com 6 conselheiros. Estão ausentes um conselheiro representante da Fazenda, um representante do contribuinte, mas a paridade está mantida com 6 conselheiros, e o conselheiro Heitor é a primeira sessão que nos brinda aqui com a sua presença, né? Passou a compor o colegiado há pouco. Conselheiro Heitor, a gente tem dado decisões aqui na nossa turma, e que novamente, né, fico feliz de ver que a Câmara Superior vem endossando esse nosso entendimento, no sentido de quando houver inexatidões materiais no preenchimento do PERDECOMP, né, e a Câmara Superior também tem entendido que o caso como o presente seria uma inexatidão material, qual seja, né, normalmente a gente pega que ao invés de o saldo negativo, haviam pedido, por exemplo, as estimativas de estanque, sem que cada estimativa tivesse sido recolhida indevidamente. E, por outro lado, às vezes a gente pega o contrário, né? Alguns que pedem o negativo quando era para pedir uma estimativa. A gente tem permitido essa conversão de pedidos, e nesse sentido a gente acaba dando um provimento parcial aos recursos, determinando que eles retornem à unidade de origem e para reinício de análise. Esse sentimento que a gente tem firmado aqui, eu estou com a minuta do voto aqui, por exemplo, é um acórdão recentíssimo, o acórdão é de agora, do início de setembro anterior, ele é o 911-005, 5.100, né, 005-100. Absolutamente no sentido que a gente está decidindo aqui lá, por, se não me engano, por ampla maioria, não, acho que unânime a decisão. Foi uma decisão no sentido de dar provimento parcial também, quando era nesses casos, tá? Ou quando eram recursos da Fazenda, negar provimento ao recurso da PFE quando se permitiu essa conversão. Só a gente situar, antes da gente partir para a votação, fazer mais um esclarecimento, né? O doutor Fábio, na sustentação oral, ele comenta a respeito das estimativas passadas, mas não vai entrar no mérito desse pedido. Isso vai ficar a cargo da unidade de origem no retorno dos autos lá, e eles, né, nós não somos vinculados a parecer normativo, né? Então, essa que está lá para a unidade de origem reiniciar, e a questão dessas estimativas compensadas, eles vão dar o tratamento que entenderem adequado lá, muito provavelmente o do parecer normativo citado pelo patrono. Mas deixar os conselheiros aí, não sei se o conselheiro Heitor tem alguma consideração a fazer, alguma dúvida para a gente esclarecer, já que para os demais, todos os meses é uma situação que se repete aqui. Presidente, eu, na verdade,
Vocês estão me ouvindo? Tinha um posicionamento que era o seguinte, já assim na DRJ, tá? Não sou muito simpático a quando há alteração da natureza do direito creditório envolvido na compensação. Então, na verdade, isso até me era respaldado anteriormente por normativo, que a IN própria disse uma publicação, ou seja, que eu não sou mais vinculado a esse normativo da Receita, que é a instituição normativa que regula a compensação. Eu, assim, a princípio, eu sempre só flexibilizava isso quando eu via que era um caso assim, nitidamente. Por exemplo, quando eu tinha de saldo negativo na DIPJ, que era exatamente igual ao da DECOMP, e eu via que houve um erro material crasso efetivamente. Eu não sei se esse é o caso aqui. Eu estou vendo que o valor do saldo negativo aqui que está aparecendo na DIPJ é diferente do que está constado com pedido de pagamento a maior, entendeu? Então, é assim, a minha situação é a seguinte, eu acho que a modificação de natureza do direito creditório, a princípio, ele implica numa reanálise completa da DECOMP. Então, na verdade, eu não sou muito simpático a isso. Eu convenci nos autos de que houve um erro material especificamente quando do preenchimento da natureza, e não que um contribuinte, efetivamente, está tentando, uma vez que ele tem saldo negativo e viu que a maior, por força do despacho decisório, está tentando transmudar porque existe um saldo negativo anterior, porque isso aí seria verdade, entendeu? Então, essa é a minha situação atual. Porque eu tenho que me convencer aqui que houve preenchimento, mas quais são os elementos aqui que eu tenho? Eu acho que o DARF não é o valor de saldo negativo que tem, não. Eu acho que tem aqui 655 mil, não é isso? E o saldo negativo, pelo menos pelo que eu vi, é 800 mil, efetivamente, de PJ. Não é. Esse aqui é o problema, entendeu? Eu, a princípio, eu vou fazer o seguinte... Não, o saldo negativo é formado eu vou manter o meu entendimento... Das estimativas, né? Por hora, pelo menos, eu posso me alinhar tudo. Batizado... Isso, não, mas é que tem um saldo negativo que eu falo na DIPJ, que é 1.800.000, que tem a DIPJ aqui. Ele anexou na manifestação de conformidade no documento 8, eu acho anexo aqui. Eu acho que tem um valor que não é o valor, não converge com nenhum dos valores, nem do saldo negativo pleiteado em DECOMP, e nem do saldo negativo do que foi, obviamente, do que foi constatado que é zero, que estava todo alocado. E, da onde surgiu esse valor de 600 mil, ficou um pouco pendente de eu dizer que foi um erro formal do contribuinte. Porque se fosse o valor do saldo negativo que tem na DIPJ, até poderia dizer, não, realmente, ele ficou na natureza, ele queria falar de negativo, mas falou de pagamento indevido ao maior. Mas eu não estou vendo essa evidência aqui para dizer que foi um erro formal, meramente contra dele. E aí eu fico com esse problema, entendeu? Eu não sei se o Dornel alguma coisa em relação a isso, mas eu, a princípio, não consegui enxergar assim, de forma clara que foi um erro de preenchimento de DECOMP aqui. Para mim ficou claro, tá? Assim, ficou claro dentro, tá, Heitor? Deixando, né, para explicar. Não sei se o conselheiro Dornelas tem alguma consideração, mas também não há problema nenhum, né? Você manter esse entendimento depois, se porventura alterar, faz parte do jogo, né? Mas era só para deixar você se manifestar sobre o tema, né? Já que ainda a gente não tinha se debruçado aqui com a nova composição. Conselheiro Dornelas, tem alguma consideração? Porque, veja bem, presidente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu já me manifestei em outros feitos. Questão de posição só. Eu não aceitava a natureza do direito creditório. Eu já me manifestei em outros feitos. É isso que eu ia falar. Isso, né? A transmissão. Isso que eu ia falar, Fernando. Na verdade, a discussão está
uma premissa, né? Ele entende que essa mudança implica a própria natureza do crédito pleiteado. Então, ele não entende como um erro formal apenas, e sim material, ele na própria origem do crédito, né, Heitor? Então, é questão do entendimento. É isso. Sim, exatamente. Vocês estão me ouvindo? A questão é a seguinte, né? Eu não, assim, sim, eu ouvi o final, travou um pouco, depois eu ouvi o final. Porque, deixa eu ser, você vê a ficha 12 do contribuinte, fazer só tem um valor de uma parte aqui, R$1.800.000, saldo negativo por ano. E eu não sei como é que eu correlaciono isso. O Gil está muito lento hoje, hein? Pode falar, presidente. Uhum. Vocês estão me ouvindo, então, né? Estou. Tá muito Com delay, mas estamos. Tá com delay, né? Tá com delay. A gente até... eu até já reiniciei aqui, mas aparentemente é um problema geral, né? Tá todo mundo com esse problema. A gente vê a pessoa abrindo a boca aqui e ouve. Eu também estou percebendo delay, mas eu estou conseguindo. Mas eu tenho conseguido ouvir todas as falas, mesmo com Fernando, delay, mas assim, me parece que o delay um certo congelamento da imagem. Não estou tendo prejuízo do conteúdo ainda. Claro. Eu também não estou tendo... Por enquanto a gente consegue julgar. Não sei nem quando... Vai demorar para vocês ouvirem o que eu estou falando, mas, enfim, está funcionando dessa maneira por hora. Só para a gente tentar concluir, então, se o conselheiro Heitor e o conselheiro Dornelas aí tem alguma consideração a mais, para a gente ver se encerra pelo menos o 35 aqui a votação. Não, presidente, eu estou Não, eu não tenho, não. Senhores, então vamos abrir a votação, né, e assim a gente pelo menos encerra esse 35, para ver se a gente tem condições de fazer o 36, ou se a gente faz um intervalo, para ver se estabiliza aqui o aplicativo, porque está bem complicado, né? Então vamos lá, o conselheiro Dornelas então está dando provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que reinicie ali a análise, né? Levando um suposto erro, um erro formal, uma inexatidão material no preenchimento da PERDECAP. Conselheira Giovana. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Heitor. Eu abro a divergência, né, o provimento. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Rogério. Conselheiro Lucas.
Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou no item 35, por maioria de votos, dar esse provimento parcial para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e a gente está tendo retorno para a unidade de origem para que reinicie a análise do direito creditório do contribuinte. Certo, doutor Fábio? Fernando, o 36... Entendi, senhor presidente. Se eu já posso iniciar o relatório, ele é bem simples, né? Como ele é bem delicado. Vamos tentar fazer o 36 também. A gente pede escusas para o patrono, né? Porque isso não é normal, essa instabilidade do próprio sistema, a gente vê que não é individual, o problema é geral. A gente vai tentar julgar o 36, tá? Se a gente perceber em algum dado momento que é inviável, a gente para a sessão por uns 10 minutos e tenta retomar na sequência. Então, eu vou passar a palavra para o conselheiro Dornelas. O doutor Fábio, ele já apresentou o vídeo. Após o relatório do conselheiro Dornelas, eu passo a palavra se o doutor Fábio quiser fazer algum esclarecimento, e a gente segue para o voto, então. Conselheiro Dornelas, com a palavra, por favor. Bem, esse aqui é o seguinte. A discussão é a mesma, certo? Sendo que ele tá em 3 passos adiante. Isso aqui já na época que a gente convertiu o processo de diligência. Então, foi deliberada a resolução desta turma que este processo não, é a mesma coisa. Esse processo aguardasse Peraí, só um minutinho. Voltando aqui, viu, gente? Desculpa. Então, de fato, esse processo aqui, ele é na época que a gente deliberava pela conversão do processo de diligência mesmo. E a unidade de origem, ele fez a diligência, a gente não deu provimento parcial nessa época, não. Ele fez a diligência e afirmou, não deu o crédito todo, porque disse que tinha 2 processos que estavam ainda pendente de análise, certo? Na esfera administrativa. E aí falou que em 2002 ele tinha saldo negativo, lá de 500 e pouco mil, e em 2005 ele não existiu saldo negativo, ele se impôs a pagar porque ele glosou o crédito oriundo de discussões administrativas. Esses 2 processos são 2 processos, esses 2 processos, um já se encerrou, como o patrono falou, sua sustentação já foi escrito em dívida ativa, e o outro, ele está pendente, que é exatamente esse que nós julgamos. Eu estou encaminhando meu voto para sobrestar esse processo, como nós temos decidido, porque, embora um já esteja já tenha sido ouvido, o outro, nós demos um movimento parcial. O processo ele não vai ser encerrado o julgamento vai ser encerrado nesse momento, né? Então ele vai analisar crédito, vai existir todo um trâmite aí que não dá para que a gente julgue com segurança a existência ou não do saldo negativo em 2005, né? Então, com isso, eu estou encaminhando meu voto para aguardar o julgamento definitivo do processo 2012-31 ou 900-930, como fala o patrono,
que foi exatamente esse que nós julgamos anteriormente. Aí, após aguardar que a unidade faça um relatório circunstanciado sobre a existência, eficiência e disponibilidade do crédito, não sei se vai ser parcial lá ou não, enfim, isso interfere no nosso julgamento, intime o contribuinte e, na sequência, venha para prosseguir com o julgamento. É assim que eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro Dornelas. Eu não sei se o doutor Fábio tem acompanhado o posicionamento do nosso colegiado. A gente não tem seguido aquele parecer normativo, né, já que não somos vinculados. A gente tem uma certa, eu diria, quase uma total restrição a reconhecer o crédito tributário aqui enquanto não for adimplido aquela estimativa, né, em geral é isso. O conselheiro eleitor pode ter uma pequena divergência em relação a uma parte aqui do segundo processo que foi inscrito em dívida ativa, talvez ele reconhecesse o crédito, mas creio, pelos nossos debates que nós tivemos na sessão de ontem, que o colegiado mais ou menos já tem esse entendimento de sobrestar e esperar a resolução. A gente esperaria, por exemplo, esse processo que a gente acabou de julgar, o item 35, se a unidade de origem homologar a compensação, ela vai fazer um relatório e devolve para a gente. Doutor Fábio, o senhor quer prestar algum esclarecimento, ou quer se manifestar, ou a gente pode já colher os votos? Eu acho que as ponderações do senhor presidente e do relator já foram bastante esclarecedoras e refletem a realidade dos fatos. Não teria outras considerações. Muito obrigado, então, doutor Fábio. Eu pergunto aos conselheiros se pode colher os votos ou se alguém tem algum esclarecimento. Eu só tenho uma sugestão para fazer ao conselheiro Dornelas antes da gente iniciar o voto, né? De incluir um C usando o seu voto, para que antes do processo retornar, que ele nos informe o status da cobrança daquelas estimativas. Vai que até lá o contribuinte conseguiu anular o débito, ou deu e fez o pagamento, enfim, daí pelo menos já volta com o status atual dessa ação anulatória, dos embargos de execução, se for o caso, eu não sei se tem, para que a gente possa, de repente, consiga finalizar o julgamento no retorno. Entendi. É o processo que encerrou o julgamento, já está escrito. Boa observação, Fernando, porque essa questão do status o resultado do status da inscrição em dívida pode ser relevante na hora da gente ter que julgar, adentrar no mérito. Isso. Então, feitas essas considerações, podemos colher os votos. Podemos. Então, conselheira Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Heitor, como vota? Com o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Rogério? Eu voto com o relator, presidente.
Obrigado. Conselheiro Lucas. Com o relator. Obrigado. Eu também voto com o relator, então o item 36 da pauta, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Eu agradeço o doutor Fábio pela participação, né, e que em breve possamos estar todos presencialmente lá em Brasília e nos brindar com nova sustentação oral. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, senhores conselheiros. Me custa crer que ainda em fevereiro último estávamos todos reunidos lá em Brasília, mas tudo na vida passa, isso também há de passar e em breve haveremos de estar juntos, se Deus quiser. Amém. Obrigado. Eu vou pedir por hora para que a Patrícia, nosso apoio, encerre a gravação, por gentileza. Ok, presidente. Gravação encerrada.